Olá, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, da minha trajetória na advocacia, para talvez servir de inspiração para quem queira inserir no direito ou quem esteja atuando nessa área e para vocês também poderem me conhecer um pouco melhor. Eu nasci em Brasília e desde os 13 anos de idade eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi com meu irmão muito precoce, só que ele é 7 anos mais velho que eu. Ele abriu um escritório de contabilidade e eu fui estagiar com ele. Foi um período maravilhoso, de muitas experiências, de início na vida profissional, e aprendi diversas coisas. Eu era muito inibida, muito retraída, e foi ótimo para poder eu conseguir aprender a trabalhar, porque nós precisamos, dessa experiência. E sempre estudei em colégio público. Quando terminei o ensino médio, fiquei naquela dúvida de, como todos, de qual curso escolher. E eu queria muito medicina ou direito, bem diferente, bem contrapontos, mas tentei a faculdade de medicina, mas como a minha família não tinha muitas condições para fazer esse pagamento dessas mensalidades, a gente sabe que é um curso muito caro, eu tentei pela via pública, não consegui, mas também não fiquei tentando. E comecei o primeiro semestre da faculdade na UDF, pagando, e continuava trabalhando com meu irmão. Só que nisso continuei tentando bolsa, porque o valor da faculdade era muito para mim naquele momento. E eu que realizava o pagamento com o salário que eu ganhava do meu irmão. Então eu continuei tentando uma bolsa. Consegui uma bolsa integral no ProUni, na Faculdade de Projeção, em Taguatinga. E fui estudar, cursar Direito lá, com bolsa integral. Nossa, um sonho, foi um alívio isso. Mas era muito difícil porque de onde eu morava e onde eu trabalhava e a faculdade eram pontos muito distantes, e eu fazia isso de ônibus. Então eu pegava diversos ônibus num dia. Só para ir para a faculdade eram 2. Pegava van lotada pirata que mandava você descer em qualquer lugar e você se vira e te abandonava e você tinha que pegar outro ônibus. Então foram diversos sacrifícios nesse período. Só que quando eu comecei a cursar mais tempo o direito, me surgiu muito a necessidade de estagiar, e é o que eu recomendo para todo mundo que atue na área. Eu sempre ficava pensando na época, gente, se eu não estagiar, se eu não aprender, eu vou ter um diploma, não vou ter experiência e vou continuar trabalhando no escritório de contabilidade, vou acabar tendo que fazer um curso de ciências contábeis, se eu continuar assim. E eu não gostava de contabilidade, tá? Diga-se de passagem. E tenho as minhas ressalvas até hoje. Não precisa ninguém saber. E nisso comecei a procurar estágio. Na época a gente tinha estágio no jornal. E consegui meu primeiro estágio, que foi no Conselho Curador do FGTS, que fica até hoje no Ministério do Trabalho. E foi uma experiência maravilhosa, porque lá se fazia a regulamentação do dia a dia ali do FGTS. Então as circulares, os regulamentos, juntavam todos os órgãos que geriam esses recursos e faziam as reuniões. Então foi uma experiência muito gratificante, mas eu também não atuava na advocacia e eu sempre tive essa sede de advogar. Fiquei 1 ano e pouco, continuei procurando estágio. Nesse meio tempo consegui um estágio em um escritório grande em Brasília, só que foi uma experiência não muito boa, porque como na época os processos eram todos físicos, então o estagiário ele era contratado para poder fazer as cargas e protocolos, Tirava o processo e fazia o protocolo das petições. Só que era um volume muito grande de trabalho e não me dava tempo para poder conversar com um advogado, para poder tentar voluntariamente fazer uma petição. Então eu fiquei pouco mais de 1 mês nesse escritório e saí e fiquei sem trabalho nenhum. Na época eu fiquei desesperada, porque, gente, eu trabalhava desde os 13 anos de idade, como assim eu vou ficar sem trabalho? Só que procurando no jornal, enviando currículos, fui contratada pelo escritório Maimone, Advogados Associados,
E foi uma experiência maravilhosa, é um escritório familiar de advogados. E até hoje eu tenho um contato com eles, foram um dos chefes, né, alguns dos melhores chefes que eu tive na vida e que eu aprendi muito, e que era uma advocacia artesanal, mas uma advocacia de boutique, não era advocacia de massa lá. Então eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas e fiquei lá até o final da minha graduação. E foi tão bacana porque esses meus patrões da época, eles não atuavam muito assim no contencioso comum de vara civil, trabalhista. Eles tinham muito mais o nível consultivo e de atuação nos tribunais superiores. E como eles viram que eu tinha interesse em advogar, eles tinham alguns processos, mas percebendo o meu interesse, eles passaram a pegar mais processos para poder eu fazer essa atuação. Tanto que meu primeiro processo foram eles que me deram. Quando eu me formei, eu estava atuando em um processo trabalhista com eles. E como eu me formei, eles falaram: não, Josiane, como nós pegamos esse processo para você atuar, leva que é seu. E eles me deram esse processo, foi assim maravilhoso. Esses clientes dessa época são meus clientes até hoje, né? E esses meus chefes foram os chefes melhores da vida, né? Assim, foi uma sorte muito grande que eu tive. Foi uma experiência boa de relação pessoal e de relação profissional também. E depois que eu me formei, eles não... Como era um escritório familiar, não tinha espaço para eu ficar lá como advogada. Mas me indicaram para um outro escritório que estava precisando de um advogado. Eu fiquei lá um pouco mais de um mês, né? Era uma advocacia bem contenciosa, com um salário bem de nível iniciante mesmo, bem baixo o valor, mas não era o que eu queria. E continuei procurando. E por coincidência fui entrevistada pela uma empresa chamada Consulex, que era uma editora de livros e de revista, e era uma revista jurídica da época também, que não existe mais, essa editora Consulex. E eu desde da época da faculdade ouvia a falar das vendas das Consulex, que eram jurisprudências. Eles tinham umas coletâneas de jurisprudência que eles vendiam, porque como não tinha internet, como que você fazia para acompanhar as decisões, né? Tinha esses encartes, aí todo mês você recebia um encartezinho, botava no fichário e tinha lá no ano a coletânea, né? Com índice remissivo e tudo mais. E a editora Consulex era muito famosa com isso. E tinha a consultoria jurídica com os advogados que cuidavam dos aspectos jurídicos e legais, então de lei nova que saía, aspectos jurídicos dos artigos, e cuidava também dos processos da empresa. Quando eu fui selecionada para fazer a entrevista, eu já fiquei muito feliz. E fui até a empresa, fiz a entrevista e eles me contrataram. Nossa, quando eu recebi a notícia dessa contratação, dei pulos de alegria. Foi um lugar muito bacana, foi uma experiência muito boa. Trabalhei lá durante... Isso vamos falar em anos, né? Eu entrei lá, fui admitida em 2011 e trabalhei lá até 2015. E sempre com essa aspiração de advogar. E vale fazer um parênteses que eu não fiz. Desde que eu me formei, eu comecei a ter clientes meus como autônoma. Então, trabalhando nos lugares, trabalhando na Consulex, eu tinha os meus clientes. Tinha um colega advogado que trabalhava na Consulex, que ele já era mais velho, não estava querendo muito atuar. Me chamou para fazer parcerias com ele, que ele me dava o cliente, né? E eu fazia o trabalho. E foi ótimo, porque se não fosse ele me dar esses clientes, eu não tinha como alcançá-los. E foi uma experiência maravilhosa. Muitos desses clientes dessa época são meus clientes também até hoje. Então, por isso eu sempre digo, faça parcerias, tenha colegas advogados que às vezes não têm tanto interesse em atuar no dia a dia, mas têm as conexões para poder te indicar. Então, faça essas parcerias. Fiquei na Consulex até 2015, em 2015 com esse mesmo anseio, preciso advogar, porque lá era um trabalho muito acadêmico, de artigos, de atualização legislativa,
E nisso comecei também a enviar currículos novamente, em 2015. E surgiu uma oportunidade no Nelson Williams, que é um escritório muito grande aqui em Brasília, né? E o trabalho com o Nelson Williams, na verdade, era para prestar serviço era um advogado para ficar em um sindicato em Brasília, que era o Sindicato de Bares e Restaurantes. E eles me selecionaram e fui, então, para prestar essa consultoria no sindicato. Então, eu ficava no sindicato, vinculada ao Nelson Williams, né? Mas no Sindicato de Bares e Restaurantes, no patronal de Brasília. Fiquei lá durante um pouco mais de um ano, como era um contrato. Mudando a presidência, mudou esse contrato, né? E quando mudou esse contrato, eu fiz uma negociação para realmente parar de trabalhar, não tinha o interesse do contrato continuar com o Nelson Williams. E nessa época, por que eu não tinha interesse? Porque nessa época eu resolvi estudar para concurso. Então eu fiquei estudando para concurso e fazendo serviço de forma autônoma com os clientes que eu já tinha. Nessa época eu já tinha cliente fixo que me pagava por mês. Passei a estudar para concurso até que eu desisti de concurso. Acho que mais ou menos em 2018, eu fiquei estudando de 2016 até 2018, 2015 até 2018 mais ou menos. Passei alguns concursos, mas não em qualificação para ser chamado. E a partir de então decidi que trabalharia mesmo de forma autônoma, sozinha. E é o que eu tenho feito desde então. Tem sido uma experiência muito boa. É claro que temos algumas dificuldades da incerteza, de ser muito dinâmico o nosso dia, mas nós temos a tranquilidade de ser dono do seu próprio horário, do seu próprio tempo e principalmente do seu próprio valor, porque você dá o seu valor. Já trabalhei em escritórios que, infelizmente, a gente passa por isso, de você fazer um serviço que você sabe que é muito oneroso, é muito caro, e você tem ali a retribuição somente do seu salário por aquele serviço, e que é um salário pequeno, de advogado iniciante, que infelizmente muitos escritórios não seguem a tabela da OAB, né, de salários. Então, desde então que eu trabalho como autônoma, eu sou muito grata por toda a experiência de tudo isso que eu contei para vocês, de toda essa experiência que eu vivi. E atuei em diversas áreas, então eu gosto de muitas áreas do direito. Eu não consigo falar, eu sou advogada disso. Não, eu gosto do empresarial, eu gosto do trabalhista, eu gosto de direito de família e eu não me furto a atuar nessas áreas. Eu atuo e atuo com excelência, procuro sempre me atualizar. E essa foi a minha história, pessoal. Acho que, claro que tem vários detalhes, né? Teve vários choros, várias alegrias no decorrer do caminho, mas basicamente foi assim que eu cheguei hoje, há mais de 10 anos aí de caminhada como advogada. Que a minha OAB, eu peguei, me inscrevi, né, na OAB em 2011, já tem um tempinho. Tchau, espero terem gostado e até a próxima.